Olá, pessoal. Todos nós sabemos, né, da importância do isolamento social para que a gente, por esse momento que a gente está passando, né, em função desse vírus aí que tem atingido aí os moradores da nossa capital. Então, enquanto nós não podemos nos encontrar pessoalmente, né, a instituição, junto com os professores, estão traçando estratégias, né, como uma maneira de dar seguimento ao conteúdo, pelo menos ao conteúdo teórico, para que quando nós possamos nos encontrar novamente, né, em sala de aula, a gente consiga dar seguimento à parte prática. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os scores de avaliação em UTI. Então, dentro da UTI, são usadas algumas escalas de avaliação do paciente, cada uma com uma finalidade, sendo que algumas delas, né, nós já conversamos, né, vocês já ouviram falar, já conhecem, a gente vai estar só reforçando e vamos falar também sobre algumas outras escalas, né? Então, as escalas, né, de avaliação neuromotora, elas têm o objetivo de quê? De avaliar o nível de consciência do paciente, avaliar o nível de pseudoanalgesia e avaliar o grau de dependência e de independência funcional desse paciente que está internado dentro da UTI. Dentro dessas escalas de avaliação neurológica, nós temos algumas que já são conhecidas, né, de vocês. Por exemplo, a escala de coma de Glasgow, a escala de Hansen, né, ou de Hansai, né, a escala de Haas e a escala de Comfort, que é uma escala utilizada na pediatria, né, para fazer a avaliação neurológica dentro da pediatria. Falando um pouquinho sobre a escala de Hansen, né, ou de Hansai. Essa escala ela foi desenvolvida por esse médico, né, que está aí na imagem, chamado Michael Hansai, que nasceu na Irlanda e se formou pela Universidade de Medicina, né, de Londres. Ele teve um papel muito importante, né, na área de anestesiologia e dor. Então, ele foi chefe do departamento de disciplina, né, da Universidade de Baylor, em Dallas, e ele também foi presidente do Instituto Baylor de Pesquisa. Então, foi um médico que deu uma grande contribuição, né, aí para a medicina internacional. Essa escala de Hansen ela é utilizada para avaliar o grau de sedação e sonolência do paciente. Então, por essa escala, o paciente ele pode atingir 3 níveis de sedação, né, ou de sonolência. Então, você tem o nível 1, que é um nível de sedação inadequada, né, ou seja, é um nível de sedação inapropriada para o paciente. Quando esse paciente ele atinge os níveis 2, 3 e 4, isso significa que ele está em um nível aceitável de sedação. E quando ele atinge o nível 5 e 6, isso significa que ele está muito sedado. Então, a escala de Hansen, né, ou de Hansai, ela se apresenta nesse modelo aí. Claro que dependendo da instituição, vai mudar um pouco o formato, LAIO, mas os níveis de atividade avaliados, eles vão ser os mesmos. Sendo que o paciente ele pode atingir um nível mínimo de 1 e um nível máximo de 6. Então, por exemplo, o paciente que está no nível 1, que é o nível inadequado de sedação, vai ser aquele paciente que está ansioso, agitado ou impaciente. O nível 2 de sedação, o paciente ele vai estar um paciente orientado, cooperativo, tranquilo, é aquele paciente que está sob efeito de sedação, mas ele está sobre
está com um comportamento adequado, né? Para esse processo de sedação. Paciente que recebe a pontuação 3 é aquele paciente que responde somente ao comando verbal. Então, é aquele paciente que ele está mais sonolento, né? Que ele não fica em alerta de forma espontânea, só quando você estimula ele chamando ou dando algum comando verbal. O nível 4 de sedação vai ser aquele paciente que demonstra uma resposta ativa, né, a um toque, que a gente chama toque na glabela, né? Onde fica a glabela, né? Essa região que fica aqui acima do nariz, né, entre os olhos. Então, quando você dá um toquezinho, né, por exemplo, com o dedo indicador nessa região, ele vai apresentar uma reatividade. Ou então, quando você faz um estímulo sonoro, né, um estímulo auditivo para ele. O paciente com nível 5 vai ser aquele paciente que vai demonstrar uma resposta débil ao toque na glabela, ou seja, você toca, né, você faz o estímulo nessa região, porém essa resposta ela é muito lenta, muito fraca, e também uma resposta lenta ao estímulo sonoro. O paciente em nível 6 já é aquele paciente que está bem sedado, então é aquele paciente que não vai responder ao toque na glabela e ao estímulo sonoro auditivo. Então, quanto maior a pontuação dele, né, na escala, maior vai ser o nível de sedação e de sonolência. Aqui é um outro modelinho, né, da mesma escala, da escala de Ransai, mas para vocês verem que é um formato maior diferente, porém apresenta a mesma pontuação, né, e os mesmos níveis de avaliação, né, as mesmas respostas de avaliação. Falar um pouquinho agora sobre a escala de Haas. Essa escala ela é usada para avaliar o grau de agitação e sedação do paciente. Diferente da escala de Ransai, né, que avalia o grau de sonolência e sedação, essa escala ela vai avaliar o grau de agitação e sedação. Então, quando o paciente ele atinge uma pontuação superior a 0, isso significa que esse paciente ele apresenta algum grau de agitação. Quando essa pontuação ela está no nível 0, esse paciente ele está alerta, sem aparente agitação ou sedação. Quando esse paciente apresenta uma pontuação inferior a 0, significa que ele está com algum grau de sedação. Então, para vocês verem que tanto a escala de Haas como a escala de Ransai, elas são escalas para serem aplicadas em pacientes que estão sendo submetidos ou que estão sob efeito de pseudoanalgesia, né? Diferente da escala de coma de Glasgow. Então, essa aqui é a escala de Haas, né? Então, você tem uma pontuação central, que é a pontuação 0, né? E você tem scores acima desse nível 0, que são scores positivos, e você tem pontuação abaixo do 0, que são scores negativos. Quanto maior for a pontuação acima do 0, significa que esse paciente ele está mais agitado, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma pontuação 0, ele está alerta e calmo. Se eu tenho um paciente com uma pontuação 1, ele vai estar um paciente inquieto. Se eu tenho um paciente com uma pontuação 2, né, acima do 0, eu tenho um paciente agitado. Se eu tenho um paciente com uma pontuação 3, já é um paciente muito agitado. E se eu tenho um paciente com uma pontuação 4, positivo, ele é um paciente combativo, né? Aquele paciente que fica violento, fica agressivo com a equipe, então já apresenta um certo risco para ele e para a equipe. Agora, quando eu parto desse 0 para baixo, né, para as pontuações negativas,
eu vou ter o paciente sedado, sob o efeito da sedação. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com -1, eu vou ter um paciente sonolento. Se eu tenho um paciente com -2, eu vou ter um paciente que eu considero em sedação leve. Se eu tenho um paciente com uma pontuação -3, eu tenho um paciente com uma sedação moderada. E se eu tenho um paciente com uma sedação -4, uma pontuação -4, desculpe, eu tenho um paciente que já está em uma sedação intensa. Se eu tenho um paciente com um score de -5, é aquele paciente que não desperta. Sendo que aí ao lado vocês vão ver que tem uma descrição, né, do que cada classificação dessa, o que eu encontro em cada paciente de acordo com essa classificação que ele dá. Então essa escala ela tem scores positivo e negativo, sendo que para cima vai apresentar o nível de agitação do paciente e para baixo o nível de sedação. Então aqui é um outro modelinho, né, mais ilustrativo, né, visualmente, da escala de Haas, né, que é assim um layout mais visual, né, com desenhos, mas que apresenta o mesmo nível de pontuação, né, partindo do 0 para cima, scores positivos, para baixo, scores negativos, sendo que para cima eu vou ter grau de agitação e para baixo, grau de sedação. A escala de coma de Glasgow, né, que é uma escala já conhecida, né, nós já falamos sobre ela no semestre passado e também já falamos alguma coisa sobre ela nesse semestre, porém é uma das escalas que é mais usada, né, não só dentro da terapia intensiva, mas também nas unidades de urgência e emergência, para avaliar nível de consciência de indivíduo, né, de paciente. Então, é uma escala que foi elaborada em 1974 e que, ao longo desses anos, né, ela veio sofrendo modificações e em 2018 houve uma última atualização, né, onde houve uma modificação importante, né, e aí ela passou a ser chamada de escala de coma de Glasgow-P. Falando um pouquinho sobre os aspectos históricos, né, da escala de coma de Glasgow, relembrando um pouquinho isso, é uma escala que ela foi desenvolvida, né, através de um estudo que foi realizado em 1970, sendo que esse estudo, né, a intenção dele era o quê? Era avaliar o estado de coma de pacientes que tinham traumatismo craniano severo, né? Então, esse estudo ele era voltado para prognóstico médico do coma. Então, os pesquisadores, né, que desenvolveram esse estudo, eles denominaram, né, essa escala como índice de coma. Então, esse índice de coma, né, essa escala índice de coma, é que posteriormente se tornou a escala de coma de Glasgow. Apesar desse estudo inicial, né, ele ter sido feito em 1970, essa escala ela só foi publicada oficialmente em 1974, em uma revista, né, de neurologia, né, que era uma revista renomada na época, e ela teve então a sua publicação oficial, né, então somente 4 anos depois do estudo inicial. Então, na revista, né, ela foi ressaltada como uma forma de avaliar a profundidade e a duração clínica da inconsciência e do coma em pacientes. Então, inicialmente, a escala de coma de Glasgow ela foi desenvolvida para ser instrumento de pesquisa,
para estudar o nível de consciência dos pacientes que tinham traumatismo craniano grave. Também, um dos objetivos iniciais dela era o quê? Mensurar a função em pacientes comatosos, em pacientes que estavam em estado de coma. E também definir a extensão da lesão cerebral. Então, quanto pior fosse o resultado do paciente na escala, acreditava-se que a extensão do dano cerebral ela era maior. Então, até 2018, antes de passar pela atualização, a escala ela avaliava 3 parâmetros, que eram o quê? A abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal. Sendo que, com a atualização de 2018, ela passou a avaliar 4 parâmetros. Então, além dos 3 parâmetros que já vinham sendo avaliados, foi incluído a reatividade pupilar à luz. Por quê? Porque comprovou-se que a pupila ela tem um papel muito importante quando você fala de avaliação neurológica do paciente. Então, a pupila, o exame da pupila é capaz de dizer se o paciente pode estar tendo uma reação, um problema neurológico ou não. E até assim, pode-se favorecer uma estimativa de como pode estar ocorrendo essa lesão, em que grau, qual é o comprometimento desse cérebro. Então, essa aqui é uma imagem da escala de coma de Glasgow após a atualização. Lembrando que na escala anterior, antes da atualização de 2018, essa escala ela ia de um score mínimo de 3 até um score máximo de 5. Só que hoje, essa pontuação ela vai variar do mínimo, que vai ser 1, até o máximo, que vai ser 15 pontos. Ou seja, a pontuação total não foi a pontuação máxima ela não foi influenciada pela mudança, mas a pontuação mínima sim. Por quê? Porque além da somatória das 3 primeiras variáveis, a gente vai fazer uma subtração da resposta pupilar. Ok, então vamos lá. Vamos supor que um paciente ele estava com uma resposta espontânea, verbal espontânea, então ele vai receber um score de 4, mais uma resposta verbal orientada, que vai ser 5, uma resposta motora, onde ele obedece a comandos, então ele vai receber a pontuação 6. Então, aí eu vou ter um total de 15 pontos, certo? Porém, eu vou fazer a avaliação pupilar dele e vou diminuir dessas 3 primeiras, do total dessas 3 primeiras variáveis. Então, ele estava com 15. Aí eu fui e avaliei a pupila dele e vi que ele estava com as 2 pupilas apresentando reação ao estímulo luminoso. Então, ele vai receber um 0. Por quê? Porque a pupila está normal. Agora, se ele tivesse com apenas uma pupila reagindo a esse estímulo luminoso, ele ganharia uma pontuação 1, sendo que essa pontuação ela seria diminuída daquele score total das 3 primeiras variáveis. Então, eu teria 15 menos 1 da reação pupilar, ele teria um score total de 14. Mas vamos supor que esse mesmo paciente, ele não apresentava nenhuma
resposta à reatividade de nenhuma das duas pupilas. Então, ele ganharia uma pontuação 2. Então, ele estava com um score de 15, que era o total das 3 primeiras variáveis, e aí eu vou diminuir da pontuação 2 da resposta pupilar. Então, ele ficaria com um score total de 13 pontos. Vamos supor agora que esse paciente, na avaliação da abertura ocular, ele não apresentava nenhuma abertura ocular, ou seja, ele ganhou uma pontuação 1. Na resposta verbal, ele não apresentou nenhuma resposta verbal, então ele ganhou pontuação 1. Na resposta motora, ele não apresentou nenhuma resposta motora, então ele também vai receber uma pontuação 1. Quando eu somo essas 3 variáveis, eu vou ter um total de 3, certo? Então, 1 mais 1 mais 1. Então, até aí eu somei. Aí eu fui e avaliei a resposta pupilar dele à luminosidade. Então, eu fiz lá o estímulo luminoso e vi que nenhuma das duas pupilas ela reagiu ao estímulo luminoso. Então, ele vai receber uma pontuação 2. Então, se ele tinha 3 e eu vou diminuir da reação pupilar, que é 2, né, porque ele não apresentou reação em nenhuma das duas pupilas, eu vou ter um score de 1, certo? Então, esse score mínimo era uma coisa que não acontecia na escala antiga. E a partir da atualização acontece. Então, o paciente ele pode ter o score de 1. Porque na escala antiga, só se fazia a somatória das 3 primeiras variáveis. Então, você ia ter 1 mais 1 mais 1, que seria igual a 3. Então, o score mínimo seria 3. E, atualmente, o score mínimo ele é 1, tá? Então, aqui algumas das principais alterações que foram feitas, né, após a atualização da escala. A inclusão do termo melhor resposta motora na avaliação da resposta motora do paciente. O que isso quer dizer? Quando você for avaliar a resposta motora do paciente, você tem que levar em consideração a melhor resposta motora que ele apresenta. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, um paciente que tenha uma sequela de um acidente vascular encefálico. Vamos supor que ele tem o lado esquerdo do corpo comprometido. Então, quando eu for avaliar a função motora, a resposta motora dele, eu tenho que considerar a melhor resposta motora, que é a resposta do lado direito, que é o lado não comprometido. Então, eu vou levar em consideração para avaliação o lado não comprometido dele, que é o lado que apresenta a melhor resposta motora. Uma outra substituição de expressão que teve foi da expressão estímulo físico doloroso por estímulo físico à pressão. Por quê? Quando se fala estímulo físico doloroso, dava-se a impressão que você tinha que causar dor ao paciente para saber se ele ia reagir. Então, dava a subentender, né, que o profissional podia fazer qualquer tipo de estímulo doloroso, beliscar, puxar, né? Inclusive tem um tipo de estímulo doloroso que é a fricção na região external, né? Que é um estímulo bastante doloroso. Então se aplicava bastante, hoje ela é contraindicada, né? Como estímulo físico. Então hoje essa expressão ela mudou no sentido de que a intenção não é causar dor no paciente, mas é causar uma determinada pressão, né, um estímulo físico à pressão para a gente evidenciar se ele vai ter alguma resposta ou não. Então, normalmente se usa
a pressão no leito ungueal, né? O estímulo no leito ungueal do paciente, ou então na região do trapézio, né? Ou na região da glabela. Então, é um outro tipo de estímulo. Houve também a substituição do termo palavras inadequadas e sons incompreensíveis por apenas palavras e sons, né? E a principal mudança, né, que houve foi a inclusão da resposta pupilar ao estímulo luminoso, né, que foi uma resposta a mais que foi incluída para a avaliação da escala. Então, só lembrando que quando a gente vai avaliar, né, a pupila, a gente tem que considerar que nós temos essas várias apresentações de pupilas, né, que nós já falamos. Só que quando a gente avalia a pupila dentro da escala de Coma de Glasgow, a gente não avalia a situação da pupila, a simetria da pupila. A gente avalia a reatividade à luz, a reação que ela tem quando eu exponho ela a uma luminosidade, tá? Então, independente se ela está isocórica ou anisocórica, o que eu vou considerar é a resposta à luminosidade. A escala Comfort, né? A escala Comfort foi uma escala desenvolvida em 1992. Essa escala ela foi desenvolvida a partir de um estudo, né, que foi feito com 37 crianças. É uma escala aplicada em pediatria. Então, nesse estudo, eles pegaram como objeto do estudo 37 crianças sem restrição de idade. Então, essas crianças variavam desde neonatos até adolescentes, sendo que essas crianças elas tinham um aspecto em comum, que é estar em ventilação mecânica, e sobre um módulo de ventilação mecânica específico. Então, todas elas estavam internadas em uma UTI pediátrica americana. Nesse estudo, né, foi desenvolvida essa escala, e essa escala ela avaliava 8 parâmetros, sendo que desses 8 parâmetros, 2 eram parâmetros fisiológicos. Um deles era a pressão arterial média e o outro a frequência cardíaca. E os outros 6 parâmetros eram parâmetros comportamentais, né? Então levava em consideração o estado de alerta da criança, o estado de calmaria ou agitação, a resposta respiratória, os movimentos, o tônus muscular e a expressão facial. Só que em 2005 foi realizado um novo estudo em cima dessa escala que já existia, né, que foi desenvolvida em 1992. Qual era o objetivo desse estudo? Avaliar qual era a utilidade das variáveis fisiológicas no julgamento da sedação das crianças. Então, o que eles observaram? Que essas variáveis fisiológicas, né, que seriam a pressão arterial média e a frequência cardíaca, elas não interferiam, né, na questão da avaliação da sedação do paciente. Então, eles desenvolveram uma outra escala, né, que foi a escala que eles chamaram de escala comportamental, que foi a escala de Comfort Behavior ou Comfort B, que utiliza apenas os itens observacionais. Então, foram excluídos, né, os itens fisiológicos de avaliação e foram considerados apenas os itens comportamentais. Então, eles mostraram que essa escala de Comfort B, ela é uma alternativa mais confiável do que a escala Comfort original, que foi desenvolvida em 1992, porque as variáveis, né, fisiológicas, tanto a pressão arterial média como a frequência cardíaca,
elas sofriam muita influência, né? Então elas podiam alterar em função de muitas coisas, de muitas situações. Então hoje essa escala de Comfort B, ela possui 6 itens comportamentais. Então é o estado de alerta, calmaria, agitação, resposta respiratória, né? Sendo que essa resposta respiratória, ela é pontuada apenas em crianças que estão submetidas à ventilação mecânica. Naquelas crianças que não estão submetidas à ventilação mecânica, é avaliado o choro, né? Que no caso são para aquelas crianças que respiram de forma espontânea. Além disso, é avaliado o movimento físico, tônus muscular e a tensão facial. Sendo que os pontos de corte, né, para a escala Comfort B, elas são quando desculpem, quando a pontuação ela é menor que 10, isso significa que o paciente está em um estado de supersedação, né? A criança ela está em um estado de supersedação. E quando esse score, né, essa pontuação, ela é maior que 23, isso significa que o paciente está em uma subsedação, ou seja, está pouco sedado, muito menos do que ele deveria estar. Essa escala Comfort, a gente vai trabalhar ela na prática, tá bom? De forma presencial. Como ela é uma escala extensa, eu não consegui colocar ela aqui no slide de uma forma que ela ficasse bem visível, né? Ela ficou muito desfocada. Então, a gente vai ver ela em sala de aula, tão logo a gente retorne, tá? Existem, né, além das escalas de avaliação neurológica, algumas outras escalas que são utilizadas dentro da UTI para avaliar outros tipos de situações. Por exemplo, tem a escala chamada de Philip-Kimball, que é uma escala usada para avaliar o prognóstico de pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio. Então, o objetivo dessa escala é avaliar o quê? A probabilidade, né, o risco de morte dos pacientes nos primeiros 30 dias após o infarto. Como é que é feita essa avaliação? Ela é feita baseada na ausculta pulmonar, na ausculta cardíaca e nos sinais de choque do paciente, né? Se ele apresenta, por exemplo, sinais de choque cardiogênico. Então, ela funciona mais ou menos assim, né? Você tem características clínicas que são avaliadas, né? E quando elas são identificadas, elas vão sugerir em que classe o paciente está enquadrado dentro da escala. Então, por exemplo, se eu vou avaliar o paciente, né, pela ausculta cardíaca e pulmonar, e eu identifico lá que ele não tem sinais de congestão cardíaca nem pulmonar. Então, esse paciente ele vai estar dentro da classe 1. Isso significa o quê? Que a possibilidade, né, de morte dele, ela gira em torno de 6% dentro dos próximos 30 dias. Se eu faço, por exemplo, uma ausculta cardíaca e pulmonar e identifico a presença de uma bulha extra, né? Uma bulha cardíaca extra, que é a terceira bulha, ou então de estertores basais, esse paciente ele já vai ser enquadrado na classe 2, e aí já aumenta um pouco mais a porcentagem de mortalidade dele, que vai de 6% para 17%. Se eu tenho um paciente que apresenta um edema agudo de pulmão, como característica clínica, sendo que esse edema agudo de pulmão ele é secundário ao infarto agudo do miocárdio, ele vai ser enquadrado na classe 3, e aí a possibilidade de mortalidade dele já sobe para 38%.
Agora, se eu tenho um paciente que apresenta sinais de choque cardiogênico, né, que é quando esse coração ele já começa a apresentar falha, né, como bomba mesmo, então ele já perde a capacidade de fazer, né, a irrigação sanguínea corpórea, esse paciente ele vai ser enquadrado na classe 4 e aí a possibilidade de morte dele nos próximos 30 dias já vai subir consideravelmente, né? Vai para 81%. Então a chance desse paciente morrer é muito alta. Uma outra escala, né, que pode ser utilizada dentro da terapia intensiva é a escala de Hanson. Ela soa, né, até um pouquinho parecida com a escala de Hansai, né, mas é a escala de Hanson. Essa escala de Hanson, ela é usada para avaliar pacientes com pancreatite aguda. Essa escala ela consiste em 11 parâmetros, sendo que 5 desses parâmetros eles são avaliados na admissão do paciente e os outros 6 durante a internação, sendo importante que sejam nas primeiras 48 horas. A presença de 3 ou mais critérios, né, nas 48 horas de admissão, dos critérios que são avaliados na escala, né, que nós vamos ver mais à frente, classifica o paciente como uma pancreatite aguda grave. Então, basta que ele tenha a presença de 3 critérios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A escala, ela vai ser dividida, né, onde eu vou ter 5 parâmetros que vão ser avaliados no momento da admissão, que aí vai ser a idade, né, acima de 55 anos. Se ele tem uma leucometria, né, maior que 16.000, se ele apresenta uma glicemia maior que 200 mg por decilitro, um LDH de 350 e um TGO de 250 unidades por litro, né, maior que 250, esses parâmetros, né, eles são avaliados no momento da admissão. Nas primeiras 48 horas, vai ser avaliado se houve queda do hematócrito dele no exame laboratorial superior a 10%, se houve um aumento da ureia, né, maior que 10, se houve um sequestro líquido maior que 6 litros, se ele apresenta uma pressão de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio, um excesso de base menor que menos 4 e um cálcio menor que 8 miligramas por decilitro. Então, para vocês verem que essa escala, né, esses critérios de avaliação, eles são muito baseados tanto na parte clínica como na parte, principalmente na parte laboratorial, né? Então, se ele apresenta 3 critérios desse aqui nas primeiras 48 horas, ele é considerado como uma pancreatite grave. Então, isso aumenta a possibilidade de complicação e de morte do paciente. Voltando aqui um pouquinho no slide anterior, né? Se ele apresenta parâmetros, né, entre 0 e 2 parâmetros dentro daqueles itens avaliados, a possibilidade de mortalidade dele gira em torno de 2%. Se ele apresenta entre 3 a 4 parâmetros daquele, a chance de óbito dele já sobe para 15%. Se ele apresenta de 5 a 6 parâmetros daquele, a mortalidade ela já vai para 40%. E se ele apresenta entre 7 a 8, né, dos 11 parâmetros que são avaliados, a mortalidade dele pode chegar até 100%. Ou seja, já é um paciente muito comprometido. Então, já está com um organismo bem comprometido em função da pancreatite, né, em decorrência da pancreatite. Então, assim, essas são algumas escalas, né, que são usadas. É claro que a gente vê com mais frequência as escalas de avaliação neurológica, mas achei importante também trazer para vocês essas outras escalas, sendo que na grande, né,
nos grandes centros, né, na grande maioria das vezes, quem aplica, né, essas escalas de avaliação para pancreatite e infarto agudo de miocárdio é o médico, porém é importante nós entendermos como elas funcionam e o que elas avaliam, tá? Para finalizar, né, eu quero deixar aqui uma frase para vocês, que diz assim: reconhecemos que o intensivismo é, antes de tudo, a presença, a dedicação e a vontade de superar a morte. Então, enquanto houver a possibilidade de salvar, nós estaremos lá para isso, né? É o nosso papel, tá bom? Então, fiquem bem, se protejam, se cuidem, cuidem das famílias de vocês e se vocês tiverem dúvida, podem, né, mandar as perguntas ou deixar registrada, que assim que nós tivermos a possibilidade de estarmos juntos, né, novamente sala de aula, a gente vai sanar essas dúvidas aí, tá bom? Um beijo a todos.